Vamos falar agora sobre direito. Em algum momento da vida, alguém pode se sentir inseguro para tomar decisões, principalmente quando se trata, por exemplo, de assinar contratos, de vender um bem, não sabe se vende ou não. Aí, nesses casos, a lei permite que ele escolha um apoiador, vamos dizer assim. É a tomada de decisão apoiada, recente, poucas pessoas conhecem. Por isso, nós convidamos para estar aqui conosco hoje a advogada Marcela Moura. Marcela, um prazer te receber aqui. Muito obrigada, viu, por ter vindo. O prazer é todo meu, Mônica. Muito obrigada a vocês pelo convite. Obrigada também ao Danilo, quem fez essa ponte, né? Exatamente. Que nos permitiu estar aqui hoje esclarecendo esse assunto, que é muito importante que as pessoas tenham conhecimento que existe esse instituto, que foi criado em 2015 no Brasil, através do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E muitas pessoas não conhecem, até mesmo os alunos, estudantes de direito, quando a gente fala desse assunto, eles estranham. Nossa, eu não sabia que existia isso. Porque todo mundo conhece a interdição, né? Comumente conhecida, é curatela, que a gente chama dentro do direito, mas interdição, que é aquele processo através do qual um curador vai tomar aí para si a frente de cuidar da vida de uma pessoa que está em uma situação de incapacidade. Todavia, qual que foi a intenção do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Na verdade, toda a criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência foi voltada para dar uma maior autonomia para a pessoa com deficiência. Então, o que o Estatuto fez? Ele falou assim, olha, nós precisamos criar um instituto intermediário, porque nós que estamos em situação de capacidade plena, que podemos dizer, não precisamos de ajuda para os atos da vida civil. Mas quem está totalmente incapaz, que nós podemos dizer, uma pessoa às vezes que está em um coma, com Alzheimer avançado, o caso sim é de curatela, interdição. Mas em um instituto intermediário, para aquelas pessoas que estão com uma certa dificuldade para o exercício dos atos da vida civil, mas não é caso de interdição. Porque a interdição, ela tira a autonomia total da pessoa. Então, a tomada de decisão apoiada, ela foi criada exatamente para isso, para dar autonomia para a pessoa com deficiência, inicialmente criado para pessoas com deficiência, mas depois estendidas também para outros tipos de pessoas que têm uma certa limitação, né, para exercício dos atos da vida civil. De repente não tem um familiar, um amigo que é muito próximo pode ajudar. Sim. E nesse caso, a escolha é uma pessoa, duas pessoas, como que a lei prevê A lei isso? exige, no mínimo, 2 pessoas, que são chamados apoiadores. Esses 2 apoiadores são escolhidos pela própria pessoa que necessita do apoio. Então, vamos supor que eu precise do apoio. Vamos colocar uma situação para exemplificar. Tive um derrame, um AVC. Estou consciente dos meus atos, mas esse AVC me deixou com algumas sequelas, algumas dificuldades para o exercício dos atos da vida civil. Então, eu escolho 2 apoiadores, que poderiam ser marido, mãe, filho, ou até mesmo uma pessoa próxima, um amigo com quem você confie. E aí você procura um advogado, o advogado vai elaborar esse termo de apoio e vai submeter ao juiz, para o juiz validar aquelas pessoas como seus apoiadores. Entendi. Quer dizer, é sempre a intermediação de um advogado para que não haja nenhuma brecha, porque, infelizmente, a gente pode ter alguém de má fé, não é? Sim, Eu tenho que ser com clara nisso certeza. também, Tanto Marcela. é que o processo de tomada de decisão apoiada, ele tem intervenção do Ministério Público, porque o Ministério Público ele está ali na condição de fiscal, de interesse da pessoa, para ver se ela não está sendo assim ludibriada, não está sendo prejudicada, tá? E pode ter até mesmo, inclusive, apoio de equipes interdisciplinares, para ver se realmente é o caso, como assistentes sociais, psicólogos, para estar aí auxiliando, para ver se realmente é o caso da tomada de decisão apoiada ou não. Você explicou muito bem, foi criado em 2015 para auxiliar as pessoas, né, com deficiência. De lá para cá, houve a procura ou ainda é desconhecida? Aqui em Uberlândia você tem notícia? Sim, ainda a procura é muito pouca, tá? Tive informações diretamente do cartório de registro civil. Por quê, Mônica? Porque a criação desse instituto, como na interdição, como que a gente sabe que uma pessoa é interditada? Isso tem que ser registrado no cartório de registro civil, ou perante a certidão de nascimento da pessoa, se ela for solteira, ou perante a certidão de casamento, se ela
for casada. Então, fica averbado lá na anotação que a pessoa é interditada, portanto, todos os atos têm que ser praticados pelo curador. A tomada de decisão apoiada também tem essa ideia de que ela precise ser registrada para dar publicidade, ou seja, essa pessoa agora ela tem 2 apoiadores. Todavia, o próprio cartório nos falou que a procura é mínima, pouca, porque as pessoas não têm conhecimento. Todas as vezes que procuram um advogado, até o próprio Poder Judiciário, na hora que analisa a documentação, incapaz, vamos interditar. Então, nós já temos em alguns lugares, né, algumas capitais, onde os assuntos chegam mais rápido, que a gente pode dizer assim, né, que o assunto é mais evoluído, que normalmente quando a pessoa, o advogado fala, nós queremos fazer a curatela ou interditar essa pessoa. Aí o Ministério Público vem. Esse caso não é de interdição, é de tomada de decisão apoiada. Aí eles têm que adequar o pedido, mas aqui em Uberlândia realmente posso dizer que é insignificante, como se o Instituto ainda não existisse aqui. E é importante a gente trazer justamente isso aqui no Manhã Total, para que você possa, né, conhecer e já pensar, bom, então eu vou dar andamento porque eu me enquadro nisso. Sim. E é uma forma de segurança, de apoio e de contar com a justiça ali também nesse momento tão difícil, não é? Exatamente, com certeza, Mônica. É importante que as pessoas tenham aí o conhecimento de que nem sempre, porque muitas pessoas, eu posso dizer, que elas têm um certo medo, né? Eu vou para a justiça, vou ser interditada, existe aquela história, aquela fábula em cima da interdição. O curador vai tomar todos os bens, o curador vai fazer tudo. Claro que essa não é a realidade de todos os casos, nós temos muitos bons curadores por aí que realmente cuidam, mas é isso, a tomada de decisão apoiada é exatamente para que a autonomia é sua, você decide, você quer assinar o contrato, você vai assinar, mas os seus apoiadores têm que validar a sua vontade, ou seja, de uma forma que você não possa estar sendo ludibriada naquele caso. E aí chega a pergunta, e se o apoiado não concordar com alguma decisão, né, dos apoiadores, se houver divergência, qual o caminho? Perfeito, essa pergunta sempre me é feita em sala de aula pelos alunos ou até por alguém que conhece o Instituto. Todo tipo de conflito que nós temos entre uma pessoa que representa outra, nesse caso, é submetido ao juiz. Nós vamos fazer um pedido ao juiz e o juiz vai avaliar o que é o melhor, né, para aquela pessoa apoiada, se é realmente a vontade dela ou se é a deliberação dos apoiadores. Nossa, é minucioso, leva-se tempo, porque não pode ser tomado, a decisão não pode vir assim, né, de uma hora para outra. É minucioso, é burocrático e por isso, né, como ele é um processo, né, através do qual tem que se escolher, é obrigatória a intervenção até de um advogado, ser feito através de um advogado, não tem como fazer no cartório.